Mas o Notícia na Tarde está na TV Com a partir de agora, na NET Via Max, no canal 36. E o Notícia na Tarde, ele começa às 2 horas na CBN Diário, ele continua na CBN Diário, no seu rádio. Só que desde já também estamos na parceria da TV Com e na parceria do nosso convidado, Dr. William Bowman, que é juiz federal substituto, e nos traz as informações aqui a respeito das inscrições para o curso de pós-graduação com especialização em jurisdição federal. As aulas começam na próxima segunda-feira e o foco são os profissionais da área do direito. As aulas serão aqui em Florianópolis mesmo, doutor? Boa tarde, Boa Renato. tarde. Boa tarde, telespectadores e ouvintes. Sim, a aula são em Florianópolis. Nós temos uma sede nova que recém-inaugurada ali ao lado do prédio da OAB, onde tem as novas torres, ali tem a Justiça Federal, a OAB e em seguida são as novas torres. Nós temos uma sala, uma estrutura ali que foi inaugurada no final do ano passado. Tá, e esse curso tem capacidade para atender quantos alunos, hein? Nós atenderemos, o ideal é que fosse em torno de 30 alunos. Nós temos capacidade de até 40 alunos, mas o ideal, o objetivo seria 30 alunos, que é um número bom para poder ter um contato pessoal com os professores, na sua grande maioria juízes federais, com mestrado, doutorado, e poder não ter aquele grande volume de alunos que acaba prejudicando o ensino. As aulas acontecem toda semana? Como é que funciona? Elas são toda semana, de segunda a quinta. Na semana que vem, como tem o feriadão da Páscoa, ela vai só até quarta-feira, né? Mas a partir de então ela vai até o final do ano, toda semana, de segunda a quinta, com um pequeno intervalo de 15 dias, se não estou enganado, ali em julho, ao final de julho. Tá, e a pauta voltada para juízes federais, para operadores do direito? Sim, o curso ele começou há cerca de 15 anos atrás, com a nossa associação, e inicialmente ele era um curso preparatório para o concurso de juiz federal. Posteriormente ele foi ampliando e foi ganhando status. Hoje nós temos uma parceria com a Univale, que é no projeto acadêmico nosso, e ele tem nível de especialização em nível de pós-graduação. São 360 horas. E ele aborda especialmente as matérias de interesse federal. Muitas dessas matérias entram em quase todos os concursos, como delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, Ministério Público Federal e outras carreiras como procurador do INSS, assim por diante. E ele envolve direito constitucional, processo civil, processo penal, direito previdenciário, que é uma matéria que poucas vezes é dada com profundidade nas faculdades, e é um mercado muito grande. Para você ter uma ideia, desde a entrada dos juizados especiais federais em 2002, até hoje, já foram pagos mais de 30 bilhões de reais. Só no ano passado foram cerca de 13 bilhões de reais pagos em função de decisões da Justiça Federal para as pessoas que vêm buscar benefícios previdenciários, assistenciais e assim por diante. Dr. William Bowman, vamos falar de um assunto que interessa a toda a sociedade, que é a questão da impunidade, da corrupção. O senhor acredita que... O que é possível fazer? Imagino que mudança na lei, né? Para que a gente tenha a efetiva punição para quem, por exemplo, desviou dinheiro público, praticou improbidade administrativa e por aí vai. Bom, eu sou juiz criminal há 3 anos e juiz federal há 10 anos. Mas tem uma frase que eu gosto de dizer, não é minha, né? Não é de minha autoria, que é o seguinte: todo problema complexo tem uma resposta simples e errada, né? Infelizmente nós temos aí, a questão envolve diversas faces, né? Uma questão principal é a lei, como você mencionou. O nosso Código de Processo Penal, ele é desatualizado, ele é antigo, ele é cheio de brechas, de palavras ambíguas, de coisas que fazem com que um bom advogado consiga explorar e provocar uma nulidade. Nós temos falta de juízes, falta de policiais, falta de estrutura administrativa e judiciária em geral. Temos leis brandas, especialmente naqueles crimes que não são os crimes de sangue. Quando aqueles crimes de sangue como roubo, extorsão, tem penas que são pesadas, mas aqueles crimes de colarinho branco, infelizmente, como a vítima é difusa, todo mundo, toda a sociedade, parece que não há uma reação do legislador à altura disso. Claro. Temos problemas com a prerrogativa do foro, que é uma coisa que a magistratura federal há mais de 10 anos luta contra, que sentimos que a prerrogativa do foro é algo que é ruim. Isso seria o que né? o foro privilegiado? O foro privilegiado, que é o fato de autoridades terem foro. É claro que algumas autoridades específicas que merecem em função do seu cargo, e não é apenas no Brasil. Por exemplo, o presidente da República. República. Se não tiver foro privilegiado, não governa, né? Sim, porque senão daqui a pouco ele tem uma ação no norte do país, uma no sul, no interior, e assim é complicado. Sim. Agora, ter uma regra geral tão amplo como tem no Brasil, nós sentimos que é uma dificuldade. Até porque, às vezes, um procedimento simples, como fazer o que a gente chama de recebendo a denúncia,
que é olhar aquilo que o Ministério Público apresenta, verificar se tem alguma consistência no inquérito e receber a denúncia, porque só o fato de receber a denúncia já é para quem é inocente, é uma carga muito ruim. Então tem que ser feito um controle. Só esse controle, que num juiz de primeiro grau é feito de forma rápida, no Supremo nós sabemos como os casos que passam pela TV Justiça levam meses, semanas, são debates de tarde inteira, que em função do colegiado e não ser uma estrutura própria para apurar, investigar e acompanhar os casos individuais, existe uma dificuldade sobre isso. Nós estamos conversando com o juiz federal substituto, Dr. William Bowman. Agora, doutor, esse diagnóstico que o senhor faz, o senhor não é o primeiro a fazê-lo nem a interpretá-lo, né? Se o diagnóstico parece ser tão racional, se o caminho parece ser tão óbvio, tão evidente, tão racional para a gente evitar a impunidade, para que sejam efetivadas as penas e a responsabilização daquele que desviou o dinheiro público, excesso de recursos, lei branda, lei ultrapassada, por que não se resolve isso? Porque alguém luta contra, né? Alguém resiste, né? Os mineiros dizem que jabuti não sobe árvore. Se tem um jabuti em cima da árvore, que alguém colocou lá em cima. E não só esse caso, nós temos os casos, por exemplo, das demandas. Por que o processo civil não consegue ser mais rápido? Porque tem tanto recurso. Há cerca de 2 anos atrás, o presidente supremo, o ministro César Peluso, apresentou a chamada PEC dos recursos, que acabava com essa possibilidade de todo o processo chegar ao Supremo. Para você ter uma ideia, a Suprema Corte Norte-Americana julga cerca de 1.000 processos ao ano. A nossa julga mais de 200 mil. Chegam ao Supremo, não consegue julgar. O que deu essa ideia aí? A ideia, infelizmente, não teve o andamento na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Porque não há interesse, porque eles são os réus, né? Bom, aí eu já não posso dizer. Mas não é isso, porque os réus estão lá dentro, né? Eu imagino que... Olha o caso agora aqui. Vamos pegar o caso aqui do senador Demóstenes Torres, que era a figura, a bandeira da ética, da moralidade, um homem que foi secretário de segurança em Goiás, procurador e tal. E agora relações com o jogo do bicho, recebendo presente de bicheiro e tal, e gravações, dinheiro pra cá, é tudo na casa do milhão, né? 1 milhão, 1,5 milhão pra cá, pra lá e pra cá. Arrolam-se testemunhas, procrastinam-se datas, recursos, e a gente sabe como é que a coisa funciona. Quem é que foi punido recentemente de medalhão na nossa política? Bom, eu não, realmente, de fato, não sei dizer isso, né? Com relação a casos específicos, isso é até uma característica da magistratura, Claro. até o nosso estatuto proíbe que a gente comente casos de andamento. Então, né? Eu que estou trazendo os casos específicos, senhor... Mas eu concordo, de fato, a nossa legislação ela é muito complicada, ela facilita com que a pessoa, se uma testemunha, se a pessoa rola uma testemunha para ser ouvida no interior do Paraguai, e demonstrar uma certa razoabilidade dessa testemunha, nós não podemos indeferir, o processo fica aguardando por um tempo indeterminado. Então temos uma série de dificuldades e eu imagino, já escrevi em algumas oportunidades sobre o tema, que o que deveria haver era uma ampliação do espaço público de diálogo sobre como é que deve ser o processo. Porque o processo ele acaba tendo muitas formalidades, ao contrário de outros países, que às vezes um juiz com uma sentença oral ou na hora, ele pode resolver problemas de pequena monta ou até problemas mais graves, e nós ainda não conseguimos ter um diálogo com a sociedade sobre o tema. Mas é importante que a imprensa participe com isso, e aquilo que nós juízes podemos, dentro das nossas limitações, oferecer de informações e de dados e de sugestões, nós estamos à disposição. Nós estamos com o Dr. William Bowman, que é juiz federal substituto. Nós vamos para um rápido intervalo no Repórter CBN e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário. Estou batendo um papo, também estamos na TV Com o Dr. William Bowman, que é juiz federal substituto. Hoje nós temos a nova categoria aí, que é a categoria dos concurseiros, né? O pessoal que luta desesperadamente para passar num concurso público, em busca da estabilidade, um bom salário, enfim. Cada um sabe o que quer da vida, né? E aí o seguinte, doutor, o senhor passou há 10 anos? Sim. Há 10 anos. Eu passei tomei posse em agosto de 2002. Tá, e o senhor fez o concurso para juiz federal. Isso. Havia 6 mil candidatos para a região sul. Isso. E o senhor foi o 6º colocado. Sim. Resultado espetacular, hein? Sim, é verdade. Resultado espetacular. Então é o seguinte, qual é o recado do senhor para os concurseiros que nos escutam? Qual foi o segredo do sucesso? Primeiro é planejar bem, né? Você não vai chegar, abrir o concurso hoje, se inscrever e já começar a estudar. Você tem que estudar antecipadamente.
Isso é uma coisa que... Quanto tempo o senhor levou estudando? Eu estava estudando pelo menos 2 anos antes, eu já trabalhava na parte jurídica, né? Era assessor do Tribunal de Justiça, sim, né? E fazia escola na magistratura também, que já é um estudo, né? Sim. E já estava estudando pelo menos 2 anos. 2 anos. 2 anos, as principais matérias, né? Não especificamente para juiz federal. Ah, e foi um período de privações no período de estudos? Sim, passava o dia inteiro trabalhando e à noite ainda estudava até de noite. Depois, na época, um período de carro, um período de ônibus, ia até minha casa, que eu morava longe do centro, e estudando no ônibus, onde tinha oportunidade, lia julgados do tribunal para manter atualizado, porque não basta só ler os livros que tem a doutrina, mas tem que ler o que o tribunal está decidindo, o que é o assunto mais corrente, porque daqui a 6 meses pode cair numa prova e assim por diante. Maravilha, hein? De 6 mil candidatos, foi o 6º colocado, hein? Parabéns, hein? Agora, doutor, é o seguinte, 10 anos dos juizados federais. O que precisa avançar e qual foi a principal conquista até então? Olha, os juizados, eles até, o ministro Gilmar Mendes uma vez chamou que era o fracasso do sucesso. Porque foi havia uma necessidade muito grande de atender as pessoas mais carentes que não tinham dinheiro para contratar advogado, ou que a causa era um valor às vezes tão pequeno como a causa do INSS, que podia demorar tanto tempo, e havia uma necessidade de atender também isso. Já existiam os juizados estaduais há muito tempo, e na Justiça Federal isso não havia. Depois de uma proposta da associação, que foi para o STJ e virou um anteprojeto de lei e aprovado, foram instalados os juizados federais. Uhum. Então, só no ano passado foram pagos nos juizados federais aqui no Brasil inteiro, cerca de 13 bilhões de reais para milhões de pessoas que vieram à justiça procurar, ou porque o benefício auxílio, como o pessoal diz, o encostado no INSS, ou não foi deferido, não teve a perícia médica favorável, ou às vezes pequenas questões tributárias. Uma grande maioria são os benefícios previdenciários, que por série de dificuldades da administração pública acabam vindo ao judiciário, que acaba tendo que resolver esse problema. Nós temos também em Santa Catarina um volume muito grande de ações nos juizados envolvendo a questão de medicamentos, direito à saúde, fornecimento de medicamentos que às vezes não estão ainda relacionados para um determinado CID. Tá, o senhor normalmente tem tendência a conceder, porque o pessoal da saúde vai à loucura com isso. Eles dizem que para cada remédio desses caros, sofisticados, né, que eles são obrigados a pagar, você retira o atendimento para a saúde pública coletiva, programas de saúde pública, programa da família, para dezenas de famílias, né? Olha, esse é um tipo de decisão que tira o sono de muitos colegas. Complicadíssimo. Porque de um lado existe a preocupação global do valor que vai sair de algum lugar, às vezes vai ter que ser de um orçamento de uma propaganda, de política, alguma coisa do gênero, mas também de outro lado nós temos a pessoa que está ali na frente, morrendo e precisando de um medicamento. Houve um caso às vezes os juízes conseguem com uma certa criatividade dar soluções. Ano passado até foi matéria, acho que do Fantástico, um caso de uma colega lá de Curitiba que do dinheiro que tinha à disposição em função de penas que foram aplicadas, penas criminais, aplicou para um pai, para um financiamento de um pai que estava com um problema do seu filho, que ele passou a vida inteira estudando para resolver a doença do filho. Eu fico imaginando, né, doutor, que é uma decisão difícil. Eu vou comparar aqui com aquela outra questão que o senhor está dizendo o seguinte: bom, a lei no país, ela é mais severa para crimes contra a vida do que para crimes contra o desvio do dinheiro público. Por quê? Porque o dinheiro público sabe, é da viúva, né? E a gente não vê a vítima materializada, embora o impacto seja severo, né, na vida de todos nós. Já o crime contra a vida tem nome, tem CPF, tem foto no jornal, né? É a mesma coisa com a questão dos medicamentos. Quando o pessoal da saúde pública diz, não, mas nós temos os programas de saúde da família. Saúde da família é abstrato, né? Agora, quando você tem ali o Antônio Carlos da Silva, idade tal, CPF tal, precisa do medicamento tal, é diferente, né? E na verdade, sim, a grande maioria dos casos não são esses casos, não são esses que são os noticiados de medicamentos milionários. Às vezes tem um medicamento que já é fornecido pelo Estado para um tipo de doença e a pessoa precisa para outro tipo de doença. E a burocracia, por conta disso, não fornece. Burocracia e tal, né? Que ainda não foi autorizado para aquele CID específico. Tem muita coisa de fora lá que tá em testes, que o pessoal reclama que não tem a devida eficácia comprovada. Até hoje ainda não veio uma baliza segura, né, ou pela lei ou por um julgado do Supremo que seja vinculante, que indica, olha, esse tipo de situação tem que ser assim ou assado. Então é muito difícil para o juiz
às vezes com um volume muito grande de processos e tendo ali o drama individual da pessoa na sua frente, decidir de forma tranquila e com o tempo necessário para amadurecer essa questão. Tá, a tendência do senhor é pela concessão? Na verdade, eu tenho que olhar o caso assim, eu decidi poucos casos individuais nessa matéria, eu estou há 3 anos só no criminal, né? Mas os poucos casos que eu tive, era uma ação civil pública em Itajaí, até depois não houve recurso da minha decisão, nem do Ministério Público, nem dos municípios ali, era para questão de fornecimento de um tipo de medicamento, mas havia indicativos dos municípios que eles estavam sendo fornecidos, ainda que não fosse a contento, não fosse da quantidade sempre necessária, né? Mas eu acho que não dá para ter um julgamento antecipado sem saber o caso concreto. Por isso que é muito difícil, às vezes, para um juiz dar uma resposta. O que você acha do caso do fulano ou do Beltrano? Nós temos que olhar, muitas vezes, o que está no processo, o que está ali no caso individual, é diferente, às vezes, de um outro caso muito parecido. Isso é muito... tem casos até engraçados que é sobre o tema. E a ministra Helena Calmon, quando diz que tem bandido escondido em toga, o que o senhor diz a respeito? Hein? Olha, infelizmente, como qualquer profissão, jornalistas, médicos, temos casos aí de médicos com pedofilia, com outros casos, com médicos, padres, etc. A profissão do juiz tem os seus maus elementos, é um número muito reduzido, infelizmente mas tem sido apurados, tem sido punidos. E eu penso que a ministra Eliana tem razão, um pouco de razão no que se refere à existência dessas pessoas desvirtuadas, e pode ter certeza, Renato, eu, como a maior parte dos juízes que trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana, temos vergonha desse tipo de pessoa. Claro. Agora também temos que ter uma moderação nesse tipo de frase, porque você não pode jogar na vala comum todo mundo ao mesmo tempo. Claro. Não poder chegar aqui e dizer, todo jornalista é isso, ou todo fulano é aquilo. Você não pode, você tem que... Toda generalização... É perigosa, perigosa, né? E equivocada, né? Doutor William Bowman, o telefone de contato aqui para o curso de pós-graduação com especialização em jurisdição federal? Nós temos, até esqueci de falar, nós temos esse curso que está em Florianópolis começando a partir de segunda-feira, e temos um outro em parceria com a IBS, Sociesc, em Blumenau, que vai começar em meados de abril, esse mais específico, intensivão para concurso público mesmo, né? O daqui de Florianópolis é o 3025-5672, né? 3025-5672, ou então por e-mail, ajufesc@ajufesc.org.br, que tem todas as informações para o curso. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço, Renato, e fico à disposição para outras entrevistas no futuro. Tá, e um ótimo final de semana para o senhor, tá certo? Tá ok, muito obrigado. Obrigado pela atenção, doutor William Bowman.